Oi pessoal, tudo bem? Bom, gente, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ayahuasca, sobre a minha experiência na ayahuasca e passar algumas dicas muito importantes, dicas muito valiosas para você que vai consagrar ayahuasca, que vai te ajudar bastante nesse processo, vai te ajudar bastante no ritual. E vou falar tudo que eu vivi, coisas bem interessantes, tá bom? Então, eu sou o Thiago Talasso, você está no canal Thiago Inspira. Vamos lá dentro do vídeo que eu vou contar tudo isso para vocês. Bom, gente, antes de mais nada, eu preciso começar falando nesse vídeo sobre a importância da experiência subjetiva da ayahuasca, tá? Então, antes de qualquer coisa, esse vídeo é baseado na minha experiência, né, no que eu passei ali no ritual de ayahuasca. Eu tomei ayahuasca uma vez apenas, eu vou explicar por quê. E é baseado nesta experiência, tá bom? Quando eu converso com outras pessoas que tomaram ayahuasca também, a gente vê que a experiência é extremamente diferente. Então use esse vídeo apenas como uma base para você se preparar caso você tenha interesse em consagrar ayahuasca, em tomar o chá da ayahuasca. Use esse vídeo como uma ferramenta, como dicas para você se preparar e ter uma experiência agradável, uma experiência melhor para você, tá bom? Então, gente, dito isso, eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com ayahuasca. Bom, gente, ayahuasca, assim, eu vou dividir um pouquinho em duas partes aqui que eu acho que são importantes, né? A parte, vamos dizer assim, espiritual, no sentido de mente, né? No sentido da minha mente, como que a minha mente reagiu ali, tirar algumas lições espirituais ali da ayahuasca, né? Do processo interno da ayahuasca e de questões externas. Como assim questões externas? Questões relacionadas, por exemplo, ao instituto que eu tomei ayahuasca, como que eram as condições ali, o que é válido eu ressaltar, o que foi importante, o que poderia ter sido diferente, o que eu poderia ter observado melhor e não observei antes de tomar ayahuasca, tá? Então eu vou dividir basicamente nessas duas partes, tá certo? Bom, gente, se você tem interesse nesse assunto, se você vai tomar ayahuasca, se você está pesquisando, você já conhece bastante coisa da parte técnica da ayahuasca. E não é muito isso que eu vou falar aqui, porque isso você encontra pessoas muito mais competentes do que eu falando sobre o princípio ativo da ayahuasca, tá bom? Basicamente, o princípio ativo da ayahuasca é o DMT, e essa substância ela é natural do organismo humano e ela é liberada em alguns momentos da vida, e um desses momentos que essa substância é liberada no nosso organismo é o momento da morte. Então, o que a ayahuasca vai fazer basicamente? Ela vai te dar uma experiência muito parecida, muito semelhante com esse processo que a gente acredita que seja como é a morte, né? Então, ou seja, ela vai te levar meio que num limbo, ali num momento, como se você estivesse fazendo uma passagem, mas não tá, né? Você tá aqui, né? A ayahuasca ela é relativamente segura, né? Desde que você tome a dose correta, ela é segura. Então, o DMT, o princípio ativo dela, vai atuar nesse momento, tá? Então, isso vai fazer com que você vá para um estado de consciência muito diferente do que a gente experimenta na nossa zona de conforto. Um estado de mente muito diferente daquele estado rotineiro, né, corriqueiro que a gente vive no dia a dia. E isso que consiste em uma coisa muito importante para a gente adquirir sabedoria, adquirir conhecimento. E lembrando que se nós estamos vivos aqui, nós temos um ego que nos protege, né? Um ego que nos dá uma individualidade. No momento do desencarne, no momento da passagem, esse ego ele vai meio que sendo dissolvido, né? Ele precisa dissolver para você sair desse estado humano, né? Desse estado de vivo. Então a ayahuasca ela vai trabalhar muito essa questão dessa diminuição do ego. Né? Esse ego ele vai diminuir muito e você vai começar a perceber as coisas de outra maneira. Tá? Muitas pessoas têm mirações. Tá? As mirações não são miragens, são diferentes. Tem muitos relatos de mirações também, de pessoas que vê fractal, vê árvore com luzes. Eu vou contar um pouquinho das coisas que eu vi, mas basicamente o funcionamento da ayahuasca é esse, dentro do organismo. Tá? Então, gente, a ayahuasca ela vai ter esse princípio ativo do organismo de levar nossa mente para um estado bastante diferente do que nós estamos acostumados, certo? E isso vai ter uma série de reações no corpo físico também, na mente, tá? Se você já estudou um pouquinho sobre a ayahuasca, você vai ver que ela é um endeógeno,
tá? Então, quer dizer, basicamente o que você vai estar percebendo ali são coisas, elementos da sua própria mente. E é nisso que consiste o autoconhecimento. Você diminuir o ego, diminuir as paredes do ego e começar a enxergar coisas dentro de você que até então, num estado corriqueiro de mente, você não conseguia enxergar. Então, gente, quando eu fui tomar ayahuasca, foi o seguinte, eu não sabia muito bem o que era ayahuasca. Eu tinha feito uma breve pesquisa, mas eu achei que era algo muito mais simples do que realmente foi comigo, tá? Então, eu fui com alguns amigos me convidaram para ir tomar ayahuasca, eu aceitei, dei uma pesquisada básica ali nas orientações, né, ficar uma semana sem comer carne, ter uma alimentação mais saudável, tentar fazer uma prática mais assim, para manter a mente calma, se preparar espiritualmente para tomar ayahuasca, e foi isso que eu fiz. Eu fiquei sem comer carne, fiquei vegetariano por uma semana. No dia que eu fui tomar ayahuasca, o ritual começava às 4 horas da tarde. Então o que acontece? Eu acordei de manhã, eu comi um omelete, né? Porque eu falei, é uma alimentação mais básica, né? Mais simples, não vai pesar no estômago. Eu comi um omelete e eu tinha que sair de casa mais ou menos 1 da tarde para conseguir chegar lá às 16. Então, ou seja, era bastante tempo, né? Porque era o local que eu tomei, a ayahuasca, era um local longe da minha casa. Então, até eu me preparar, trocar de roupa, conseguir chegar até lá, eu tinha que sair de casa mais ou menos 1 da tarde, né? E foi isso que eu fiz. Eu comi esse omelete, me preparei e fui. Chegando lá, eu conheci o centro, o instituto, o instituto xamânico ali, para tomar ayahuasca. Conheci o pessoal, ficamos ali, teve uma palestra, eles explicaram bastante sobre a ayahuasca, o princípio ativo, como se comportar ali na hora do ritual. E até então, estava tudo bem, certo? E aí a gente foi pro ritual para tomar ayahuasca. Aí o ritual começou mais ou menos 5 horas da tarde. A gente recebeu o primeiro copinho de ayahuasca. Foi um copinho de mais ou menos... É um copinho de café, aquele bem pequenininho. Eu acho que tem 40 ml ali, ou menos até. É aquele copinho de café bem pequeno, sabe? Eu tomei ayahuasca. Isso era mais ou menos 5 da tarde, né? Eu tomei ayahuasca, o primeiro copinho. Nós ficamos sentados ali na grama, em torno de uma fogueira. E a gente ficou esperando ali o princípio ativo, né? Esperando a ayahuasca agir ali, né? E eu fiquei esperando, não acontecia nada. Fiquei assim, acho que uns 20 minutos, não acontecia nada. E eu comecei a pensar, né? Nossa, perdi meu tempo vindo aqui, né? A ayahuasca nem é tudo isso que eles falavam, né? E fiquei ali esperando. Deu mais ou menos uma meia hora, eu acho. Não tenho certeza, viu, gente? Mas deu uma meia hora, mais ou menos, ali. A força da ayahuasca bateu. De repente, as coisas começaram a mudar, assim, dentro de mim. E eles chamam isso de força, né? Quando a força tá subindo. Eu fiquei ali e aí a força começou a subir. E assim, gente, sem brincadeira, pra mim foi muito forte. Então, assim, é como se fosse, assim, uns 70 baseados de uma vez. De repente subiu, assim, a força. Eu fiquei muito alterado. E eu tava de olho fechado, né? Eu tava em posição de meditação, assim. E aquilo bateu muito forte, eu fiquei muito atordoado. Mas era agradável, era algo agradável, tá? Era uma força agradável. Dava um pouco de medo, porque eu não sabia o que ia acontecer, mas era agradável, assim. E dentro dessa força, né, com os olhos fechados, parece que eu estava dentro de um túnel, assim. Eu comecei a ver uma espécie de túnel, um túnel que se movimentava, e aí veio uma voz assim, na minha cabeça que disse assim: você quer entrar? Eu não lembro se falou nesse túnel, mas alguma coisa assim, sabe? Você quer entrar? Eu disse sim, eu quero. No que eu falei isso, gente, é como se eu tivesse sido sugado para dentro do túnel. E quando eu fui sugado para dentro do túnel, começou toda uma série de processos assim muito difíceis de descrever. Na minha opinião, é até indescritível, tá? Então o que eu falar aqui é uma mera, assim, uma tentativa de descrever o que eu estava sentindo e percebendo ali, porque é realmente muito diferente, tá? É uma coisa muito onírica, muito fora da nossa realidade. Mas basicamente eu comecei a ver uma série de situações, de seres, sabe como aqueles seres da Índia, da Tailândia,
eu comecei a ver uma série de seres assim, e eles eram multiplicados assim. Então, por exemplo, eu via assim, uma entidade da Tailândia, mas ela tinha assim infinitas cabeças, infinitos braços, infinitos corpos, né? E isso ia se movimentando conforme eles iam falando algumas coisas, eles iam se movimentando e chegou um momento que eu realmente não senti mais meu corpo, assim, simplesmente eu não senti mais meu corpo. Eu tava nesse outro mundo onírico, nesse mundo da mente, nesse mundo espiritual, não sei também, gente. Mas eu tava transportado realmente para esse outro mundo. E aí eu comecei a sentir um pouco de medo, porque eu não conseguia voltar pro meu corpo. E aí eu comecei a ficar um pouco com medo, porque eu achei que eu tinha feito a passagem realmente, porque eu não conseguia voltar. E aí chegou um momento que eu comecei a pedir ajuda, né? Dentro desse mundo que eu tava, eu comecei a pedir ajuda, né? Do tipo, meu Deus, eu acho que eu fiz a passagem, né? Tem como eu voltar? Eu acho que eu fiz a passagem, eu não tô preparado para isso. E aí essas deidades ali que eu via multiplicada, elas falavam assim pra mim: se você fez a passagem, isso não significa nada. Você não é nada. Você não é ninguém, você não é nada. Eles falavam muito isso pra mim. E eu não entendi, e isso me deu realmente bastante medo, tá? Porque eu tava nesse mundo onírico que eu não tava entendendo, era completamente fora de qualquer experiência que eu tinha vivido. E de repente, me sentindo fora do corpo e essas deidades falando isso pra mim, que eu não era nada, que se eu tivesse desencarnado, não tinha problema nenhum porque eu não era nada. Eu não era absolutamente nada. Depois eu fui entender o que, que isso significava, tá, gente? Mas foi algo assim que na hora me deu muito medo, né? Na verdade, o que estava acontecendo era a própria força da ayahuasca diminuindo o meu ego, né? Se você for pensar de uma maneira muito profunda, de fato, eu não sou nada. Né? Eu não sou nada para o planeta, né? Se eu desencarnar nesse momento, em 2, 3 gerações ninguém vai sequer lembrar de mim. E o planeta vai até agradecer, na verdade, porque a minha presença aqui no planeta gera mais problema do que vantagens para o planeta, para a natureza. Então, de fato, a força da ayahuasca ali estava me ensinando a desmontar esse ego que nos individualiza e que faz com que a gente faz com que a gente pense que nós somos algo importante. Tá? Então era isso que estava acontecendo ali, mas naquele momento eu não sabia, não tinha percebido isso, né? Demorou bastante para eu perceber isso, tá? E isso continuou um tempo, né? Eles colocaram uma música também bem alta e a música ela te induzia nesse mundo onírico, então você ia passando pelas paisagens assim desse mundo e tendo várias experiências, comigo foi dessa natureza, mas conversando com outras pessoas, as pessoas falam coisas totalmente diferentes, tá? Então não se apegue nesse relato, porque provavelmente 99% de chance vai ser diferente com você também, tá bom? Então eu ia nesse carrossel assim de experiências muito diferentes, né? Como eu falei, quase indescritíveis, né? Mas com essa finalidade de meio que desmontar meu ego. Porque lá pro final assim do ritual, eu comecei a ter as mirações. Então eu comecei a conseguir ficar de olho aberto e comecei a ver algumas coisas, algumas mirações, né, fractais, uma série de outras experiências muito agradáveis e que deu para entender que o que a ayahuasca estava fazendo era tentando diminuir o meu ego para que eu pudesse ter experiências mais positivas, né, e enxergar um pouco mais essa unidade do universo. Né? Porque quando você rompe essa barreira da visão física e começa a ver através dessa experiência da ayahuasca, você começa a perceber nitidamente que todas as coisas estão interligadas. Todas as coisas mesmos. E não existe, por exemplo, seres menores, seres maiores. Todos os seres ali tinham a mesma natureza, que era a natureza da luminosidade, da luz. Todos os seres ali que eu estava vendo naquelas mirações, eles eram luz, né? Inclusive eu. Então, para eu chegar nesse tipo de conhecimento, a ayahuasca tinha que tirar um pouco o meu ego, tá? E isso foi assustador, porque para um ser humano como eu, terráqueo, ter o seu ego diminuído é algo bastante assustador, tá, gente? Mas isso num nível bem profundo de experiência, né? Num nível bem profundo.
Não era necessariamente desagradável, mas era um pouco assustador porque eu estava vivendo essa experiência de desconstrução do ego. Então isso me assustou um pouco ali na hora da experiência. Mas isso não durou tanto tempo, né? Passou pouco tempo, eu já consegui meio que voltar pro meu corpo. Eu já consegui voltar pro meu corpo, sentir meu corpo de novo, consegui abrir os olhos. E aí a ayahuasca ficou assim, ela meio que fazia um ciclo, né? Então tem a hora que a força vinha mais forte, eu tinha que fechar o olho, eu entrava nesse mundo, tinha as experiências com essas deidades, tá? Que me falaram várias outras coisas também, relacionadas à minha pessoa, relacionado a mim, assim, ensinamentos, né? Não é nada muito assim, como uma adivinhação, nada disso. Era coisas relacionadas ao meu processo de vida, os meus medos, de encarar os meus medos, encarar outras realidades, tá? Então, pelo que eu percebi, a ayahuasca ela faz isso, ela vai te colocar em contato com outras realidades, realidades muito superiores e muito sutis à realidade convencional que a gente vive, para poder diminuir esse nosso ego, para que a gente possa atingir sabedoria e conhecimentos mais elevados, que não são propriamente intelectíveis, né? São conhecimentos muito profundos que a mente ordinária ela não consegue muito bem perceber. E isso tudo aconteceu, gente, dentro de mais ou menos umas 4 horas, tá? Foram 4 horas mais ou menos nesse processo. Lembrando que eu tinha tomado apenas um copinho de café desse tamanhozinho, bem pequeno, tá? Aí depois de umas 4 horas teve uma segunda rodada de ayahuasca, eles serviram uma segunda rodada e não era assim obrigatório, você poderia tomar se você quisesse ou não, tá? Como eu estava numa força muito profunda, porque outra coisa que eles explicaram é isso, dependendo da pessoa, ela atinge um nível de força mais intenso do que outras. Eu acho que eu atingi um nível muito profundo de força, então eu estava tendo sensações. Era agradável, era de sabedoria, mas estava muito forte para mim. Eu fiquei com medo de tomar a segunda dose. Então eu não tomei a segunda dose. Eu entrei na fila, aí eu conversei com a pessoa que estava lá. Eu falei, olha, eu não tô aguentando. Eu não vou aguentar outro copinho, porque as experiências estavam muito intensas para mim. Ele falou, não, tudo bem, tenta tomar só um pouquinho. Aí ele colocou assim um pouquinho, tipo assim, muito pouquinho, gente, meio que pra molhar a língua só. E eu coloquei na boca esse pouquinho e voltei pro ritual. Só que como foi uma dose pequena, as próximas horas não foram tão intensas quanto as primeiras, né? As primeiras foram bem intensas, assim. Pelo que eu entendi, a ayahuasca tentou me colocar numa posição em que eu deveria encarar o meu maior medo. E o meu maior medo ali, eu acho, naquele momento, era desencarnar ali. Porque a gente ouve histórias sobre a ayahuasca, né? Ah, ayahuasca é perigoso, não é perigoso. Isso acho que ficou na minha cabeça. Então o meu maior medo naquele momento era esse. Então eu entrei nessa viagem mesmo de ficar com medo de desencarnar ali. Então a ayahuasca parece que trabalhou bastante isso. Mas como eu falei, depois eu entendi que a ayahuasca estava desconstruindo o meu ego para eu poder atingir sabedoria. E essa sabedoria de que as coisas estão todas interligadas e que nós de fato não somos nada, né? É o nosso ego que cria essa ilusão de que nós somos importantes, né? Mas no fundo não somos, somos parte da natureza e estamos aí todos conectados, tá? Mas veja, para eu chegar nessa conclusão, eu passei por esse processo interno que foi graças à ayahuasca, tá, gente? Aí depois disso, quando eu tomei o segundo copinho, as coisas já estavam mais brandas, né? Eu consegui ficar mais tempo de olho aberto, tive mais mirações, fiquei curtindo ali a ayahuasca, né? Esse processo interno que continuava, mas não era tão intenso, porque eu tinha tomado só um copinho, né? Se for ver. Então eu fiquei nesse processo até o fim do ritual. Quando acabou o ritual, foi mais ou menos 10 da noite. 10 da noite que o pessoal levantou, todo mundo aplaudiu, as pessoas fizeram uma palestrinha bem curta ali. Muitas pessoas pegavam a chave do carro e iam embora. Assim, falava, legal, adorei a ayahuasca, pegava a chave do carro e ia embora, assim, como se nada tivesse acontecido. O que pra mim foi chocante, porque eu percebi que quando chegou 10 horas, eu tava muito mal, assim, eu não estava bem. Por quê, gente? Lembra que eu falei lá no início? Eu tinha comido só um omelete. Então eu tava o dia todo sem comer, sem tomar água. Então o que aconteceu?
eu tava com a pressão muito baixa. Então eu não tava bem, eu tava dentro de processos da força da ayahuasca ainda. Então eu continuei sentado, mas eu via que a galera começou a ir embora, a galera foi para um local ali do instituto que eu tomei, que servia fruta, pão doce. O pessoal começou a comer ali as coisas, conversar, e eu não voltava, assim, eu não conseguia voltar, eu não tava passando bem. E aquilo foi ficando 1 hora e meia, eu não melhorava. E as pessoas começaram a ir embora, ficou só os trabalhadores ali, algumas pessoas, né? Alguns colegas, meu colega estava ali comigo, alguns colegas estavam comigo, ficaram ali comigo um pouco. Mas eu não estava bem. Aí o que acontece? Eu tive que ir lá e falar com uma pessoa, né? Eu chamei uma pessoa ali que ajudava e falei, olha, eu não tô passando bem, minha pressão tá muito baixa e eu tô começando a ficar com medo. Aí ele falou assim, não, fica calmo, você tá na força ainda. Mas aquilo não passava, gente. Eu tava com muita vontade de vomitar. Eu não conseguia vomitar. Eu tentei tomar água, eu não conseguia. Eu tentei comer fruta, eu não conseguia. Minha pressão tava muito baixa. Mas, gente, muito baixa mesmo. Eu tava passando muito mal. E aquilo não passava. Até que chegou uma hora, assim, que eu voltei lá. Eu falei, olha, gente, por favor, me escute. Eu não estou passando bem. Eu estou passando mal. E eu comecei a ficar com medo. Porque eu falei, gente, eu vou ter que sair daqui com uma ambulância, né? E a galera não tá acreditando em mim. Aí ele me pegou, a pessoa aí que tava me ajudando me pegou, me levou lá pro xamã. Eu tô falando xamã, gente, mas eu nem sei se ele era um xamã. Ele não tinha nenhuma característica de xamã, era uma pessoa lá que era tipo o dono do centro. Me levaram pra ele ali e falou, olha, aí o cara olhou pra mim assim, como se eu tivesse usado alguma outra substância que eu não usei, como se fosse uma coisa assim meio anormal, assim, sabe? Olhou pra mim assim, pegou e saiu. Simplesmente assim, gente. E aí essa pessoa que ficou me ajudando, que graças a ele, graças à sensatez dessa pessoa, eu consegui melhorar. Porque aí essa pessoa meio que me ajudou, me levou lá, eu tomei um pouco de sal com água. Eu tomei, na verdade, assim, um copinho americano, eu coloquei 1,5 colher de sal, mais ou menos, pra minha pressão voltar. E minha pressão não voltava. E eu comecei a ficar desesperado. E eles falavam, não, fica tranquilo, você tá na força, relaxa que você tá na força. Mas assim, gente, o ritual já tinha acabado umas 2 horas e eu tava ali passando muito mal. Até que eu consegui deitar, me colocaram no lugar lá deitado, deram um cobertor pra mim e eu fiquei ali deitado, meio com vontade de vomitar, meio que passando mal, assim. Eu fiquei mais ou menos até umas 3 da manhã ali, deitado, até que a minha pressão começou a voltar. Aí a minha pressão começou a voltar, não sei se for por causa do sal que eu comi, eu acho que sim. E aí eu comecei no banheiro pra urinar, urinei várias vezes porque a minha pressão estava se regulando, né? Aí eu consegui me recuperar, aí eu comecei a sentir fome, eu fui lá e consegui comer fruta, né? Aí eu falei com esse colega, ele falou, que bom que você deu tudo certo, né? Que bom que você tá bem agora, é a força mesmo, que você ficou um pouco mais na força. Isso aconteceu com um colega meu também, que ele ficou até às 5 da manhã passando mal, ele teve que deitar também, foi o mesmo processo, mas ele ficou deitado até às 5 da manhã. E eu saí do instituto às 5 da manhã, né, acho que até mais, eram umas 6 horas já, porque esse colega melhorou e aí ele deu carona pra mim. Mas foram só nós dois que ficamos assim, tá? Os meus outros amigos foram embora, né? Eu pedi pra eles, eu falei, não, pode ir embora porque eu não tenho o que fazer, eu não consigo sair daqui. Então assim, essa parte me deu um pouco de medo, né? Porque minha pressão não voltava e a galera ficava, não, fica tranquilo, você tá na força. Eu pensei assim, eu falei, gente, só o que falta, eu ter que chamar ambulância pra mim e os caras falando que, é normal, fica tranquilo. Tá bom, gente? Então, gente, essa foi a parte, assim, vamos dizer assim, mais onírica, né? Mais espiritual ali do que aconteceu comigo. Não significa que vai acontecer isso com você. Como eu falei, tinha pessoas ali, pessoas assim, de várias idades, pessoas super jovens, assim, de 18 anos, eu acho, né? Pessoas muito mais velhas, assim, que parecia ter 60 anos, 65 anos. E a maioria das pessoas, quando deu 10 horas, que acabou o ritual, as pessoas simplesmente pegavam a chave do carro, gratidão, gratidão a todos, pegavam a chave do carro e ia embora. Então assim, foi só comigo, eu fiquei passando mal e esse meu colega. A maioria das pessoas não passou por isso, tá? E quando eu fui conversar com os meus amigos, eles tiveram experiências absurdamente diferentes.
Teve um amigo meu que disse que a mente dele apagou como se ele tivesse dormido e ele não lembra de nada, ele só lembra da segunda dose, que aí ele conseguiu investigar, assim, ele teve uma espécie de... a busca de conhecimento dele foi interna, então ele tentou ver dentro do corpo dele, ele pediu para ayahuasca para ele ver dentro do corpo dele e parece que ele teve uma experiência assim, tá? Um outro amigo meu disse que teve uma experiência com algumas deidades também, que ele também atribuía como uma deidade tailandesa, que foi a mesma que eu vi, e aí conversando a gente chegou à conclusão que era basicamente a mesma, então foi a única coisa parecida. Mas do resto também foi super diferente a experiência dele. Ele ficou em pé, quase o ritual todo, dançando, tá? Eu não dancei, eu não conseguia levantar. E uma coisa interessante também, eu não vomitei. No processo todo da ayahuasca, eu não vomitei. Dizem que é super normal vomitar, todo mundo vomita, eu não consegui vomitar, tá? Eu acho que eu deveria vomitar, mas eu não vomitei, tá bom? Então, para você ver como que as experiências são super diferentes umas das outras. Então, não vale a pena você se apegar ao meu relato, tá? O meu relato é só para você ter uma ideia do que você pode encontrar ali, tá? E aí tem toda essa sabedoria por trás, né? O que a ayahuasca fez comigo, na minha opinião, foi tentar desmontar o meu ego para poder me levar a atingir mais sabedoria, uma sabedoria que transcende realmente a mente intelectível, tá? E isso foi a coisa que mais me marcou, essa desconstrução do ego, né? Eu gosto muito do budismo, hoje eu me considero uma pessoa budista, então o budismo tem muito essa relação de você olhar a mente, né, como um processo, como se o nosso ego, né, a nossa mente é que cria essa ideia de que eu sou algo importante. Então fez muito sentido para mim, tá? Fez muito sentido mesmo para os meus processos. Pode ser que para você não faça tanto sentido assim o que eu tô falando, porque tem a ver com o meu processo interno, com a minha busca espiritual, tá, gente? Isso foi a parte espiritual assim mais relevante para mim, tá? As mirações que eu tive são importantes, mas eu entendo assim, elas foram apenas um fenômeno. O que tinha de sabedoria ali nas mirações era eu perceber as coisas com a mente e perceber que as coisas estavam interligadas e que, em última análise, tudo que existe é luz. Tudo que existe é uma luminosidade. Essa luminosidade é um conceito budista também. Então, para mim, também fez sentido, tá? Nós somos essa construção de luz em constante mutação, que é o que a ayahuasca me mostrou dentro do meu processo de construção de conhecimento e sabedoria e espiritualidade, tá certo? Bom, gente, é isso. Eu sei que eu falei muita coisa aqui. Essa é um pouco, tá, gente? Porque você fica tendo vários insights durante muito tempo com a ayahuasca, tá? Isso durou ainda depois que eu fui embora para minha casa, que eu já estava em casa. Ainda assim, a sua mente fica bem diferente. Você começa a interpretar as coisas de maneira bem diferente. Então isso daqui foi um pouco da minha experiência. Lembre-se que a experiência é de cada um, ela é muito subjetiva, não se apegue nessa experiência, tá? A sua experiência vai ser super diferente, pode ser que uma coisa ou outra seja semelhante, mas ela vai ser muito diferente, tá bom? E agora eu vou deixar para a parte 2 do vídeo, tá, gente? Senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Eu vou deixar para uma parte 2, onde eu vou dar dicas e vou falar um pouquinho sobre as questões físicas, assim, do local e uma série de outras coisas, tá bom? Então até mais, gente. Um grande abraço a todos.